Ô galera, bom dia, mais uma semana de aula, futuros calouros. Aula de hoje com o professor Edinho. Vamos falar um pouquinho sobre descargas elétricas, ok? Após uma semana de descanso, vocês, descanso com estudos, tá ok? Bora voltar às nossas aulas, ok? Na nossa aula de hoje vai falar um pouquinho sobre os efeitos da corrente elétrica, vamos falar sobre alguns aparelhos que utilizam essa corrente elétrica e assim por diante, ok? Vamos lá. Então, a corrente elétrica, nós sabemos que ela funciona a partir da diferença de potencial. A corrente sempre flui do potencial menor em direção ao potencial maior. E esse fluxo ordenado é o que nós chamamos de corrente elétrica. Okay? Corrente elétrica é a quantidade de cargas passadas por um certo intervalo de tempo. Professor, mas quais são os efeitos dessa corrente elétrica? Ela tem alguns efeitos. Aqui nós temos o efeito Joule, o efeito magnético, o efeito fisiológico, o efeito químico e o efeito luminoso. Professor, como é que a corrente consegue se transformar nesses efeitos? Bora falar rapidamente sobre cada um deles. Primeiro, o efeito químico. O efeito químico foi mostrado na pilha de Daniel, que você vê lá em química, tá ok? Através da eletrólise, nós podemos transformar reações químicas em corrente elétrica. É o exemplo das baterias e das pilhas, que transformam justamente essa energia química em uma energia elétrica. Então, dentro da bateria tem um fluido, que nós chamamos de fluido de bateria. Esse fluido são elementos químicos que estão reagindo entre si para se transformar numa corrente elétrica, ok? O segundo efeito que nós temos aqui é o chamado efeito térmico, que também é chamado de efeito Joule. O efeito Joule é o que? É a transformação da corrente elétrica em energia térmica. O exemplo ocorre no ferro elétrico, e quando você liga na tomada, aquela corrente aquece aquela estrutura. Na chapinha que você usa para tentar ajeitar o teu cabelo rebelde, tá? Naquela sanduicheira elétrica que você utiliza de manhã para aquecer o seu pão. Todos esses são efeitos Joule. Lembre-se das aulas anteriores. Todos os aparelhos elétricos executam o efeito Joule. Efeito maior, consumo maior. Efeito menor, consumo menor. Mas, inevitavelmente, todos os aparelhos eletroeletrônicos, eles acabam aquecendo. Isso é inevitável. Então, todos os aparelhos executam o efeito térmico ou o efeito Joule. Ok? O próximo é o efeito magnético, tá? Explicado por Ørsted, que provou que uma corrente elétrica gera em torno de si um campo magnético. Então, o Ørsted, na sua experiência, algumas pessoas dizem que foi por um acaso que ele descobriu, ele disse que não, que foi intencionalmente. Ele fez o quê? Ele pegou aqui uma pilha, tá? Energia química, e gerou uma corrente elétrica, ok? O que ele percebeu, na verdade? Que quando ele ligava, quando ele fechava o circuito e circulava a corrente elétrica, a bússola começava a ficar desorientada. Então, o que foi que ele percebeu? Poxa, a bússola ela é orientada por campos magnéticos. E por que quando eu ligo uma corrente elétrica, a bússola fica desorientada? É porque, na verdade, essa corrente elétrica gera em torno de si um campo magnético. Um grande exemplo disso são aqueles eletroímãs, tá? E quando você vê naqueles desenhos do filme de Ferro Velho, que eles pegam o automóvel, um grande cola no automóvel, chega aqui e solta. Se aquilo fosse só um ímã natural, ele iria grudar e depois, para desgrudar, não sairia. Então aquilo é um eletroímã. Cria-se uma corrente elétrica, aquela estrutura metálica adquire um campo magnético que atrai o automóvel que é metálico. Quando é para soltar, eles desligam a corrente e aquele metal perde as propriedades magnéticas. Um outro exemplo da corrente elétrica é o efeito luminoso. Então, a corrente elétrica pode gerar luz.
de duas formas, através do efeito térmico, que são aquelas lâmpadas antigas, aquelas amarelinhas que esquentavam, que só aquele filamento aquecia, devido à grande resistência, e aquele aquecimento fazia aquela estrutura, aquela molinha de tungstênio ficar incandescente, e aí aquela incandescência emitia luz. Ou através, por exemplo, das lâmpadas fluorescentes, que são quando os elétrons começam a entrar em movimento, né, através de um gás, adquirir energia, aquele salto quântico, e começam a liberar energia em forma de luz, tá? Que é o que acontece nas lâmpadas fluorescentes, tá? E o que nós mais estamos acostumados, que é o efeito fisiológico, que é quando você leva um choque, leva uma descarga elétrica devido ao recebimento dessa corrente elétrica. Um exemplo aqui são aquelas canetinhas que a gente aperta e leva a choque. É uma brincadeira muito sem graça para quem leva o choque, mas para quem vê é engraçado. Tá, ok? Então, na verdade, acontece que a corrente elétrica passa para você e você recebe esse choque. Professor, por que algumas pessoas levam esse choque na caneta e não fazem tanto escândalo, e tem pessoas que só faltam morrer quando levam um choquezinho? Porque cada organismo reage de uma forma diferente ao receber essa corrente elétrica, certo? Então, por exemplo, aqui no slide está um pouco pequeno, mas eu vou disponibilizar para vocês ainda hoje esse slide no grupo. Então fiquem tranquilos, depois vocês podem acompanhar. Que são os efeitos da corrente elétrica no organismo humano, tá? Correntes entre 1 e 10 mA, você tem um leve formigamento, aquele choque de levezinho, quando você pega em pilhas, pequenas baterias, só sente assim um formigamento de leve. De 10 a 20 mA, dor forte e formigamento. Já aquele choque que você leva na tomada, que além de você sentir tremer a sua mão, ainda gera dor, tá bem? De 20 a 100 mA, você tem convulsões e parada respiratória, ou seja, já é um choque um pouco mais intenso, causa mais danos ao organismo. De 100 mA a 200, temos a fibrilação, ou seja, o teu coração ele para de bater. Acima de 200 mA, queimaduras e paradas cardíacas. O teu corpo sofre o efeito Joule. É tanta corrente que o teu corpo cria uma certa resistência. Então, além de você ter uma parada cardíaca, você sofre queimaduras gravíssimas. Ok? Então, dependendo da intensidade da corrente, você tem diferentes situações que podem acontecer com o seu corpo. Eu espero que você não tenha nenhuma dessas sensações. Mas se tiver, lembre dessa aula, tá bem? Então, para evitar choques, tranquilo, evitar manusear aparelhos eletroeletrônicos quando você estiver molhado, quando você estiver descalço, porque o ser humano é condutor, e te lembra que o aparelho tem um potencial, o chão tem outro, e aí você pode ser um condutor dessa corrente elétrica. Ok? Existem muitas situações que falam que existem muitos acidentes em banheiros, principalmente as meninas que estão lá com secador de cabelo, chapinha lá no banheiro. O banheiro não é o local adequado para você fazer essas coisas. Geralmente no banheiro você está ou descalço, ou molhado, ou os dois, o que é pior. Então, situações para evitar tomar esses choques, ok? Proteger as tomadas para quem tem criança pequena em casa. Tá? Então, tomar esses cuidados que depois você vai ver nos slides que enviarei no grupo. Bem, vestibular. Na Fórmula 1 tem uma coisa chamada de KERS. O que é KERS? Quando o piloto ele freia um carro de Fórmula 1 que está em altíssima velocidade, eles têm uns super freios, um freio de alta performance. Quando ele freia, você, quem assiste Fórmula 1 ainda, tá? Você vê uma coisa meio iluminada aqui. Isso é o efeito térmico. Mas do que? Do atrito.
o atrito é tão grande que fica aquecido aquele disco de freio. E o calor é uma energia. Então eles canalizam essa energia térmica para um pequeno motor elétrico, transformando o calor em energia elétrica. Professor, mas eu vi lá no efeito Joule que era energia elétrica se transformando em energia térmica. Esse aqui é o contrário, é energia térmica se transformando em energia elétrica. E aí, quando esse motor está carregado, o piloto aperta o botão e o carro ganha alguns cavalos de potência. Geralmente ele usa isso para fazer ultrapassagens no carro da frente. Então ele transforma essa energia térmica do aquecimento do disco de freio em uma energia elétrica para o motor secundário do carro de Fórmula 1. Hoje alguns carros de rua já utilizam o CAS, certo? Vamos ver aqui. Capacitores. Tome cuidado para você não confundir gerador com capacitor. O gerador ele transforma outras formas de energia em energia elétrica. O capacitor ele guarda energia. Para que, professor? Tem alguns aparelhos que eles necessitam de muita energia em um curto intervalo de tempo. Ou seja, precisam que libere energia de uma vez, muita energia. E só a energia da corrente não daria para fazer isso. Então ele tem que armazenar para poder jogar. E esse local de armazenamento nós chamamos de capacitores, tá? Então, por isso que às vezes quem é curioso de querer desmontar um aparelho elétrico, como eu era na minha infância, eu desmontava a televisão, a rádio, lá em casa era bacana, e eu era econômico, porque eu desmontava, montava de volta e ainda sobravam peças, então era extremamente econômico. Então, mesmo com o aparelho desligado, você pode levar um choque se você for desmontar, porque tem capacitores e lá tem energia elétrica armazenada, tá bem? Então, aqui tem alguns exemplos. Quem já desmontou alguma coisa, já viu aquelas coisinhas coloridinhas, parece umas pílulas, outras parecem uns quadradinhos, parecem um biscoitinho. Aquilo são capacitores, não toque naquilo, tá bem? E aí, um exemplo clássico de capacitor é o desfibrilador. Então, você já viu em filmes ou ao vivo, sei lá, quando a pessoa tem uma parada cardíaca, eles pegam um desfibrilador, né? Eles ligam aquele aparelho, vem um sonzinho assim. O que é aquilo? Ele está carregando o capacitor para poder descarregar. Ele passa um no outro para ver se está passando corrente elétrica entre os dois polos, um de maior potencial, outro de menor potencial. Eles passam um gel no corpo da pessoa, que é para facilitar a condução, senão ele sofre aquele efeito térmico de queimar a pele. E aí, colocam. Eles botam nessa posição aqui, você vê que é um pouco mais em cima e um pouco mais embaixo, que é para a corrente passar aqui no coração, certo? Então, eles usam as duas alças, porque são potenciais diferentes, espera-se um pouco, que é para carregar o capacitor, e lhe descarrega de uma vez. Pessoa não deu certo. Espera alguns segundos o capacitor carregar novamente, para depois dar a descarga elétrica na pessoa que está com parada cardíaca. Tá? Um outro exemplo também é o flash da tua câmera fotográfica. Você pode ver que quando você tirar fotos noturnas com o flash do seu celular, tem aquele flash, ele armazena energia no capacitor dele e libera em forma de luz, energia luminosa. E quando você bate uma foto com flash e viu que ela não prestou, vou bater outra. Aí você percebe que o celular demora um pouco para bater. Por que está demorando? É porque está esperando para carregar novamente o capacitor, certo? Um outro exemplo é o celular de bandido. Mas o que é celular de bandido? É o famoso taser, o eletrochoque. Então algumas pessoas usam, alguns são fabricados agora com formato de celular, que é para quando o bandido vier roubar, você aperta e dá um choque nele, né? Maravilhoso. Então aqui nós temos um exemplo, tem aqui também 2 eletrodos que você encosta e a pessoa leva o choque. Professor, eu queria ter um desse, mas esse aqui é um formato tão masculino, não sei o que. Meninas, calma, tem até personalizado da Hello Kitty, ok?
Então hoje não tem mais porque você não ter. Brincadeira, pessoal, isso aqui não é autorizado, tá? A não ser em alguns sites de procedência duvidosa. Um outro exemplo também é as telas touchscreen do teu celular. Quando você toca nela, tá? Teu corpo tem um potencial, a tela tem outra, cria-se uma DDP ali, tá? Embaixo dela tem microcapacitores que liberam essa energia. Por isso que quando você tenta passar com a unha, te lembra que a unha é isolante. É difícil de você passar e tem celulares que nem passam, mas com a pele que é condutora, consegue passar. Então por isso que se você apertar o celular muitas vezes rápido, ele demora a mudar de tela. E por que, professor? Porque tem que esperar o capacitor carregar novamente para poder liberar essa energia. É o que acontece nas teclas do teu notebook. Quando você aperta um botão, ele libera energia do capacitor. Então, para cada tecla do teu notebook, tem um capacitor que libera energia para ativar aquele local. Tá bem? E esse foi o final da nossa aula de hoje. Então, nós vimos hoje os efeitos da corrente elétrica e como armazenar essa corrente elétrica nos capacitores. Continue estudando, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.